que Deus tem de novo para nós. Amém? Irmãos, hoje pela manhã eu estive aqui, também trazendo a palavra, e foi uma bênção. E eu acredito também que essa noite não vai ser diferente, porque o Senhor quer derramar algo novo sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria começar, falando aqui sobre uma passagem que está lá em Gênesis 37. Não precisa abrir, eu vou relatar ela aqui. Eu acredito que, se não todos, a grande maioria já deve conhecer essa história. E, através dessa história que eu vou dizer aqui, que eu vou relatar, que a gente vai compartilhar, se gerou um tema nessa mensagem, que é o seguinte: transformando seus sonhos nos sonhos de Deus. Irmãos, nós temos muitos sonhos, nós temos almejado, às vezes, muitas coisas, e não é proibido sonhar, não é errado almejar, mas que os nossos sonhos, eles sejam transformados nos sonhos de Deus para as nossas vidas. Amém? E a história que eu vou falar aqui, para dar introdução nessa mensagem, é a história de José, que está lá em Gênesis 37, depois você pode ler na sua casa. E quem não conhece pode ler, quem conhece vai saber de algumas coisas que eu vou falar aqui. E relatando essa história, irmãos, todo mundo sabe, que José era filho de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. E Jacó tinha seus filhos. E não era segredo para ninguém que Jacó, ele tinha preferência por José. E José, em Gênesis 37 fala que José, ele teve sonhos, 2 sonhos ali. E todos esses 2 sonhos que ele teve, mostrava para ele que os irmãos dele, que a família dele se curvaria diante dele. O primeiro sonho que ele teve, ele foi contar ali para os irmãos, o sonho que ele teve. E diante do sonho, os irmãos ficaram enciumados, diante daquilo que aconteceu, diante do que ele estava relatando. E depois José teve outro sonho, que não somente os irmãos se dobrariam diante dele, mas também que os seus pais se dobrariam diante dele. Enfim, ele teve esses sonhos, contou para a família. E deu meio que uma estremecida, porque a família ficou meio sem entender, o porquê e para quê que eles se dobrariam diante de José. Passando-se o tempo ali, as coisas foram acontecendo. Seus irmãos foram lá cuidar de um rebanho que estava um pouco longe da sua casa. E o seu pai chama José e fala com ele assim: José, vai procurar os seus irmãos, saber o que está acontecendo, vai atrás dele e traga notícias para mim. José foi atrás dos seus irmãos. E chegando lá, não encontrou. Caminhou um pouco mais, pegou algumas informações, caminhou um pouco mais, achou seus irmãos. E quando seus irmãos viram José, eles pensaram assim: é agora. Vamos ver se nós vamos se dobrar diante dele mesmo. E os seus irmãos tramaram contra eles. Um teve a ideia de mandar matar, o outro já falou: não vamos derramar sangue, porque derramar sangue é demais. Vamos só dar um chega para lá nele. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele num buraco, falar para o nosso pai que ele morreu, que um animal pegou ele, que ele morreu, e pronto, ele vai sumir da nossa vida. Eu quero ver se a gente vai se prostrar diante dele mesmo. E assim aconteceu. Vinha uma caravana e os seus irmãos venderam José como escravo. Todo mundo sabe aí da história. José foi vendido como escravo, foi parar numa prisão. E nessa prisão, ainda assim, pessoas iam tendo sonhos, iam falando com ele, e ele conseguia interpretar esses sonhos, ainda dentro da prisão. Passou-se algum tempo, Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar o que Faraó tinha sonhado. Faraó mandou buscar um monte de pessoas e ninguém conseguia entender o que Faraó havia sonhado.
Então, alguém fala para Faraó, olha, tem um rapaz ali que ele interpreta sonhos, né? Um dia eu fui até ele interpretou, tô resumindo aqui contando do meu jeito, tá, gente? E levaram Faraó, levaram José até Faraó. Faraó vai e conta esse sonho para ele, olha. Faraó diz, eu sonhei com 7 vacas gordas, com 7 espigas vistosas. E depois, tinha 7 vacas magras e 7 espigas já murchas, queimadas. E eu não entendi o que é isso, eu fiquei muito preocupado, meu coração ficou apreensivo. Também estou contando do meu jeito. José falou com ele assim, olha, Faraó, Deus está te avisando. Essas 7 vacas gordas e as 7 espigas vistosas são 7 anos, obrigada, são 7 anos de bonança, de fartura. E essas 7 vacas magras e as 7 espigas murchas, já queimadas, que vêm engolindo as outras, vão ser 7 anos de fome que vai haver no Egito e em toda essa região. Então, Faraó, o que você precisa fazer? Você precisa estocar alimento, guardar as coisas, porque vão vir 7 anos de dificuldade. E se você não se preparar, todo mundo vai morrer de fome. E aí Faraó olhou e falou assim, realmente, agora eu consegui entender. E assim Faraó fez. Foi vivendo na bonança, mas também foi ele guardando, porque ele já sabia que um certo tempo o Senhor havia dito que ia vir essa escassez. Opa, desculpa. Então, irmãos, o que aconteceu? Realmente veio o tempo da seca, o tempo da fome, o tempo da dificuldade. E com isso, né, voltando um pouco atrás, José interpretando isso para Faraó, Faraó falou com ele assim, olha, tira esse homem da prisão. Ele vai andar do meu lado, ele vai ser o meu conselheiro, ele vai ser um dos governantes aqui comigo. Tirem esse homem da prisão, que ele não merece estar aí. E José foi tirado da prisão e foi governar ao lado de Faraó, liderando ali, né, algum dos soldados ali no Egito, liderando o povo. E então, irmãos, realmente esse tempo de seca, esse tempo de fome, esse tempo de escassez aconteceu. E aí, todo ao redor ali, todo mundo estava sem comida, todo mundo estava sem as coisas, porque esse sonho veio para Faraó e ele se preparou. E as outras pessoas, os outros, não sabiam, eles não se prepararam. E aí começou a vir gente de tudo quanto é lado, e o povo do Egito vendia comida, porque só lá tinha. E o que aconteceu? Os irmãos de José foram para lá procurar comida, senão ele ia morrer de fome. Eles iam morrer de fome. Chegando lá, os irmãos não reconheceram, nem imaginavam o que tinha acontecido com ele, pensou que já tinha morrido, porque tinha vendido como escravo. Como que eles iam imaginar que era o irmão deles que estavam ali? No fim das contas, os irmãos descobriram, né? O José falou para eles, o rosto deles caiu em terra. E José liberou ali pratas, liberou comida e liberou ali o que tinha que liberar para a vida dos seus irmãos. E os irmãos foram embora. E aí, irmãos, isso veio no meu coração muito forte, porque eu já tinha passado nessa leitura. E eu não sei se vocês, assim como eu, pensava, nó, que tapa na cara. José falou, vocês vão se dobrar diante de mim mesmo, porque vai acontecer, e eles me venderam como escravo. E aí o que Deus fez? Deus honrou José, e os irmãos tiveram que se dobrar mesmo, e ele que teve que dar comida. Quem pensava assim? Todo mundo, né? Não te julgo não, porque eu também já pensei. E às vezes, irmãos, até eu ficava pensando assim, deixa o dia que Deus me honrar, porque fulano um dia fez isso comigo, no dia que Deus me honrar, ele vai ter que reconhecer. E a gente pensa assim, irmãos, é a mais pura verdade. Só que hoje pela manhã, quando o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, Ele ministrou algo tão profundo, que eu falei assim, meu Deus,
como a gente é raso nas coisas que o Senhor faz, irmãos. Como a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender as coisas de Deus. E quando a gente compreende, Deus traz uma clareza tão grande na mente da gente que a nossa vida não tem como não ser transformada pela palavra de Deus. Não tem como nós não aprendermos com o Senhor quando Ele traz um tipo de palavra como essa. Irmãos, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, Ele falava assim: olha, não se trata dos irmãos de José se dobrarem diante de José. Não se trata de eu ter dado aqueles sonhos para José contar para os irmãos, e depois José dar a volta por cima, e as pessoas se dobrarem diante dele. Não se trata disso. Eu fiz tudo isso porque José ia ser colocado num lugar aonde ele ia dar a direção para alguém, e muitas pessoas não iriam passar fome por causa daquela quantidade de alimento que foi estocado. Então, irmãos, essa história não se trata simplesmente de coitadinho de José, foi vendido como escravo, passou isso, passou aquilo, e depois ele foi exaltado, e os irmãos e os pais e todo mundo teve que se dobrar diante dele, porque ele virou um governante do Egito. Essa é a história principal, sim, mas Deus vai muito além. Tudo isso aconteceu com José. Tudo isso foi movido na vida de José para que outras pessoas pudessem ser alimentadas em tempos de escassez. E os sonhos que Deus deu para José não eram sobre ele, eram sobre Deus. E quando a gente se depara diante de uma situação, diante de um sonho, diante de um propósito, e quando a gente pensa, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, irmãos, eu quero te dizer que quando você tem um sonho, não é errado você sonhar, mas eu te pergunto, quando você realizar esse sonho, o que você vai fazer com ele? Quem que você vai alimentar quando você chegar lá? Quem que você vai ajudar quando você chegar lá? É errado você sonhar ter uma casa? Não. É errado você sonhar ter um carro? Não. É errado você sonhar, às vezes, ser empresário, dono de uma grande empresa? Não. É errado você sonhar fazer uma faculdade, ter um cargo bom na empresa onde você trabalha? É errado você almejar uma promoção? Não. Mas o que você vai fazer com esse sonho? Irmãos, Deus não dá nada que é individual para você. Se o seu sonho é conquistar uma coisa, chegar lá e juntar tudo só para você, não é um sonho de Deus para a sua vida. Mas os sonhos de Deus sempre envolvem mais pessoas. Os sonhos de Deus nunca é individual para você. Se você for dono de uma grande empresa e transbordar, aleluia, ajude pessoas, mate fome de pessoas, fisicamente. Se você pode ajudar, ajude. Mas o que eu quero voltar para cá é para o lado espiritual. Quando você chegar aonde você tem sonhado, alimente pessoas com a palavra de Deus. Às vezes você está numa posição, irmãos, que não é tanto de destaque, mas sempre vai ter alguém do seu lado com essa necessidade da palavra de Deus. Eu não falo sobre, às vezes, subir aqui ou fazer um evangelismo na rua, ou quem prega são os pastores, quem tem dom para isso. Eu quero te dizer que os seus sonhos, se tornando os sonhos de Deus, você sempre vai ter o que dar de comer para alguém. E é exatamente isso que o Senhor espera de mim, espera de você. O Senhor não quer que você não sonhe, o Senhor não quer que você não almeje as coisas, mas Ele quer que tudo isso que você conquiste seja voltado para ajudar pessoas, para anunciar, para falar. E aí, irmãos, no meio dessa situação,
aconteceu várias coisas, né? Se a gente for parar aqui para poder calcular, quando o faraó sonhou, ele falou de 7 anos de fartura, também falou de 7 anos de escassez. Então, até tudo isso acontecer, no mínimo, passou 7 anos de bonança para começar o primeiro ano de escassez. Então, vamos dizer aí, uns 8 anos. Vamos dizer assim, 7, 8 anos. E o que José foi fazendo nesse tempo? Quantas coisas não aconteceram com José nesse tempo? Até Faraó saber da existência de José, o que José não passou? E o interessante é saber e olhar que mesmo na prisão, José não deixou de servir ninguém. Mesmo na dificuldade, José não deixou de servir ninguém. E o que eu quero te dizer nessa noite? Às vezes você está passando por uma dificuldade, passando por um problema, e esse problema se torna uma prisão para você. Irmãos, infelizmente, quando a gente está com um problema, a gente não consegue enxergar mais nada a não ser o problema. E muitas vezes ficamos presos dentro desse problema. E eu não estou falando que, você está com um problema, você não pode expressar, você às vezes está com um semblante um pouco triste. Não, não é isso, porque nós temos sentimentos, somos seres humanos e isso é normal. Mas o que eu quero dizer para você é que não deixe com que esses problemas te impeçam de servir as pessoas. Às vezes você pensa assim, eu tenho tanto problema, eu tenho tantas coisas para resolver, como que eu vou ajudar alguém se eu estou precisando de ajuda? José, irmãos, foi vendido pelos irmãos. Estava numa prisão. Ele tinha tudo para estar lá chorando, lamentando, mas não. Vinham pessoas diante dele e ele servia as pessoas com o dom que Deus tinha dado para ele, que era de interpretar os sonhos e as situações. E às vezes, irmãos, nós esquecemos qual que foi o verdadeiro intuito que Deus plantou a gente nessa terra. E a gente vai vivendo a vida como se o nosso intuito aqui fosse só casar, construir família, comprar carro, comprar casa. Mais uma vez te digo, não é errado. Mas você sabe verdadeiramente com qual propósito você foi plantado nessa terra? Você acha mesmo que Deus fez você nascer aqui nessa terra só para você crescer, ter um emprego, ser próspero, comprar uma casa, comprar um carro, constituir família e morrer? Não, não, não. Deus te plantou nessa terra para que você pudesse testemunhar as maravilhas e coisas que Ele já fez no passado. É por isso que nós temos a Bíblia. Nós não vivemos com Cristo naquela época, mas todo mundo sabe tudo que Cristo fez, porque a Bíblia foi escrita e ficou para mim e para você. Para que então Cristo, Deus, ia falar sobre Cristo na Bíblia se não fosse para a gente dar continuidade àquilo que os discípulos fizeram? Esse é o verdadeiro propósito pelo qual você foi plantado aqui. Anunciar, falar, ajudar, instruir pessoas, dizer para as pessoas que você serve um Deus todo-poderoso, que pode transformar, que pode curar. Eu estava falando com o Washington ontem, falei, Washington, não precisa de muita coisa. A gente começa a conversar com uma pessoa e a pessoa, de repente, já começa a soltar aquele monte de coisa ruim que está acontecendo na vida dela. E é verdade, irmão, sabe por quê? Porque todo mundo tem problema. Se você virar para esse irmão que está aí do seu lado e perguntar se ele está com algum problema, uns vão até chorar no seu colo. Outros menos, porque talvez a intensidade do que está acontecendo talvez não seja tão grande quanto as outras. Às vezes uns problemas piores, outros mais fáceis de resolver, mas problema por problema todo mundo tem. Até a Heleninha deve ter os problemas dela, que talvez para mim não são nada, mas para ela que enfrenta é uma grande coisa. Então não podemos medir problema de um, problema de outro. Cada um tem sua intensidade. Porém, durante esse problema, durante as situações adversas, nós não podemos ficar presos. Nós precisamos continuar servindo, fazendo aquilo que Cristo deixou para nós, que é anunciar a salvação,
que é anunciar o Evangelho, que é poder entregar para outras pessoas a solução. E aí, irmãos, falando de José, falando dessa história, interpretando essa história de uma maneira diferente, da qual totalmente a minha visão era outra disso aqui, a gente começa a entender, a gente começa a entender algumas coisas que talvez na nossa cabeça não fazia muito sentido. E aí você começa a olhar para os seus sonhos. Às vezes, irmãos, sonhos que estavam mortos e enterrados. Porque eu te falo, Deus vai colocar sonhos no seu coração. E às vezes você pensa assim, isso não é para mim, por isso que não aconteceu, não. É porque esse sonho que você tem, você precisa fazer ele se tornar também um sonho de Deus. O que você vai fazer com esse sonho quando você chegar lá? Beleza, seu objetivo é comprar uma casa, tá? Depois que você comprou, o que você vai fazer? Sua casa vai servir para pessoas? Sua casa vai ter palavra de Deus para alimentar outras pessoas? Você quer um carro? Seu carro vai servir outras pessoas? Através do seu carro, as pessoas vão conseguir chegar até Jesus? O problema não é ter sonhos. O problema não é trabalhar para realizar esses sonhos. A questão é o que você vai fazer com esse sonho. O que você vai gerar através desse sonho. E eu também não estou falando para você sair dando tudo que você conquistou para as pessoas. E também, mais uma vez, não estou falando de coisas materiais aqui, estou falando de coisas espirituais, porque é isso que para o Senhor vale a pena. Se você conseguiu a casa dos seus sonhos, aleluia, através de algo financeiro, glória a Deus, mas que esse sonho gere algo espiritual nas pessoas. Que através desse sonho físico, que através disso que aconteceu na sua vida, as pessoas possam encontrar Jesus. Que através do testemunho de você ter trabalhado, almejado e conseguido as coisas na sua vida, as pessoas possam encontrar Jesus. O problema é que a nossa motivação está lá na primeira interpretação que eu e você, às vezes, tínhamos dessa história de José. Às vezes, a nossa motivação é servir a Deus, conquistar as coisas, para aquelas pessoas que um dia nos humilhou, ver que nós estamos acima. Elas vão ter que se dobrar, elas vão ter que reconhecer. Irmãos, isso pode acontecer. Porém, quando Deus fez isso com José, não era sobre as pessoas se prostrarem diante dele. Porque o único que é digno de ser adorado e se prostrar é Deus. Deus não divide adoração com ninguém. A intenção dele com José não era que as pessoas se prostrassem diante dele e falar, olha o que aconteceu com José. Mas a intenção dele era única e exclusivamente alimentar aqueles que iam passar fome naqueles 7 anos de necessidade. E Deus usou José para que essas pessoas pudessem ser alimentadas, inclusive os da família dele. Porque Deus já sabia que ia vir 7 anos de fome. E ele precisava de ter alguém que pudesse fazer algo. E que pudesse avisar. Olha, estoca as coisas, porque se vocês não guardarem, todo mundo vai passar fome. E precisava ser de algum lugar que ia sair. E era do Egito. Então, irmãos, não se trata de eu e você sermos abençoados por Deus, para que outras pessoas possam ver e a glória seja nossa. Mas se trata do que nós vamos fazer quando nós chegarmos nesse lugar. Quem nós vamos alimentar quando nós chegarmos nesse lugar. E aí, irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo lá em Mateus 11, 28. E olhando a história de José, irmãos, olhando toda a situação, igual eu falei, a gente conta a história, parece que as coisas, quando a gente lê a Bíblia e vê as coisas acontecendo, né?
Parece que foi rápido. Parece que tudo aconteceu rapidinho, que os irmãos venderam ele foi para a prisão, depois ele já encontrou com o faraó, depois que ele encontrou com o faraó, ele já foi colocado como um dos governantes. Não foi rápido. Não foi rápido assim. E também não é rápido na minha vida, também não é rápido na sua vida, não é rápido na vida de ninguém, porque existem coisas, irmãos, que nós precisamos de passar até a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Na nossa vida profissional, às vezes nós vamos ter que passar por algumas coisas até a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Né, pastor Washington? Nós temos que passar algumas coisas, né? Gente, eu e o pastor Washington, nós já passamos muita coisa na vida profissional. E eu espero que agora nós estejamos chegando aonde Deus quer e que a gente possa trazer muito alimento para as pessoas. E não só na profissional, em todas as áreas da nossa vida. Às vezes no casamento a gente passa uma situação difícil. Mas tudo isso, lembra, tudo isso que você está passando, é para você, quando você chegar lá, você conseguir levar alimento para as pessoas. É igual eu falei, às vezes, Carol, você não sabe o que eu estou passando. Não estou aqui para medir problema de ninguém, qual é maior, qual é menor. Mas eu só quero te dizer, em meio ao problema, não deixe de alimentar as pessoas. Que às vezes alguma coisa que você já passou na sua vida vai servir para outra. Só de você falar assim, olha, Jesus pode mudar essa situação. Você já está levando uma palavra de alimento para essa pessoa, amém? Irmãos, então vamos lá. Lá em Mateus 11, 28 está falando o seguinte. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, todo mundo aqui sabe o que é jugo? Jugo são peças de madeiras que são colocadas em cima dos bois ali, né? Que vão carregando a carroça para poder transportar as coisas. E ali, dá a direção para os bois e dá a direção para a carroça, para onde tem que transportar, para onde tem que levar as coisas. E aqui, irmãos, parando mais uma vez para ler esse versículo, que eu também já passei várias vezes por ele. Jesus não fala, em momento algum, que ele vai tirar o jugo. Jesus fala que o jugo e o fardo é leve. Mas em momento algum ele fala, vinde a mim, que eu vou tirar esse jugo. Não. Ele fala, vinde a mim. Aqui ele fala que o fardo é leve, que o jugo é leve, que o jugo é suave e o fardo é leve. E pegando, irmãos, esse jugo, no sentido figurado, que é a madeira, que é ali, né? Aquela forma com que colocam os bois certinhos para eles andarem e caminhar, para a direção. Esse jugo, ele significa, ele simboliza, sabe o que? A nossa vida, a nossa caminhada. Assim como dá a direção para aqueles bois carregarem as coisas e andarem e caminhar, o nosso jugo hoje é a nossa vida. É as coisas que nós temos andado, as coisas que nós temos enfrentado, os problemas que nós temos caminhado com eles. E nós temos que levar mesmo.
Igual eu disse, todo mundo tem problema, todo mundo tem situações adversas. José tinha um grande problema e o problema dele também era um ciúme que os irmãos tinham, que talvez também foi criado pelo próprio pai, porque o pai não escondia de ninguém que ele era um favorito. E isso já gera ciúme dentro de casa. Olha o baita problema familiar que José já tinha. Ciúme dos irmãos, porque o pai tinha preferência. Olha o grande problema que ele já tinha. Então, irmãos, quando a gente vem para esse versículo de Mateus 28, que Jesus fala que quem vier, ele vai trazer um jugo suave, o fardo é leve, mas que nós também precisamos aprender dele, porque ele é manso e é humilde de coração. O único momento que Jesus fala para a gente, que Deus, Pai, que Jesus, o Filho, e através do Espírito Santo, Ele ministra no nosso coração que nós não vamos ter mais choro, nem dor, nem pranto, nem doença, nem nada que aflige a nossa alma, é quando Ele voltar para nos buscar e levar para a vida eterna. Esse é o único momento que é nos prometido, e eu tenho certeza que vai se cumprir. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, precisamos ir até Cristo, para que Ele faça com que esse jugo que está pesado, que esse fardo que está pesado, diante dos problemas, assim como José teve problemas na casa dele, que eram problemas familiares, e foi preso, e foi vendido, e teve mais um monte de outras coisas que tentou tirar José do propósito. Que também mais para frente, que se você for ler, a mulher de Faraó endoidou e queria ele de tudo quanto é jeito, e ele teve que fugir dessa mulher. Olha o tanto de problema que esse homem passou. Mas o que o Senhor nessa noite quer trazer para mim e para você? Nós temos problemas? Temos. Temos sonhos para conquistar? Temos. Muitas das vezes esses problemas fazem a gente paralisar naquele sonho, naquele propósito, naquilo que a gente tem almejado. Mas que os problemas, que as situações adversas não te impeçam de sonhar e de chegar aonde você precisa chegar. E quando chegar, que esse sonho seja transformado nos sonhos de Deus para a sua vida. Irmãos, e durante a caminhada cristã, a gente cansa, a gente tem medo, a gente tem dúvida, a gente desanima. Mas Jesus disse, Ele passou várias situações, Ele venceu o mundo. Vamos ter bom ânimo. E não é errado, irmãos, nós corrermos para Deus. Não é errado nós chorarmos. Não é errado levantarmos a mão e pedir ajuda. Olha, o maior ato de coragem que você pode ter na sua vida é pedir ajuda para alguém. Às vezes você pensa, eu vou pedir ajuda, eu sou fracassado porque eu não consegui. Não, o maior ato de coragem que você pode ter é reconhecer que você precisa da ajuda de alguém. E que nessa noite, se você está diante dessa caminhada, se você está passando por problemas como José passou, aqui eu contei a história toda, José chegou lá, aconteceu o que aconteceu e talvez você está durante essa caminhada, você ainda não chegou no sonho, no propósito, você está caminhando, às vezes você está na prisão, vamos dizer assim, no meio da história. Às vezes você está paralisado, você não consegue olhar para o lado, não consegue servir as pessoas, não consegue alimentar, porque você não consegue olhar para outra coisa que não seja o seu problema. Às vezes o fardo aí está pesado, às vezes o jugo aí está pesado, porque você está andando segundo a sua direção. E quando Jesus fala de jugo suave, de fardo leve, Ele está dizendo para você, ei, me dá o controle da sua vida, porque se você me entregar o controle da sua vida, vai ficar mais fácil você passar por todas as situações adversas que você enfrentar, até o dia que eu voltar para te buscar.
Deus, Jesus, não está prometendo para você, como às vezes muitos políticos prometem e não cumprem. Ele não está falando para você, olha, se você me aceitar, eu vou tirar todos os problemas da sua vida. Você não vai ter mais problema, tudo vai ser resolvido. Não. Ele fala para você que se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você vir até Ele, se você aprender dEle, Ele promete trocar esse jugo. Você vai continuar caminhando, porém de uma forma mais leve, porque Ele vai conduzir a sua vida. Irmãos, e não tem como viver longe de um Deus. Não tem como virar as costas para um Deus que promete para você estender a mão e fazer com que você passe por situações da sua vida de uma forma mais leve. E às vezes, irmãos, a gente quer virar as costas, a gente quer fazer do nosso jeito. Aí você pensa, eu vou entregar minha vida para Jesus. E eu não estou falando, irmãos, de vir aqui na frente e levantar a mão quando alguém, faz ali um convite, que eu não vou falar nem apelo, porque quem tem que apelar é a gente. Deus, me aceita, por favor. Do convite que é feito, para quê? Para Deus conduzir a sua vida. Quando Deus é apresentado num convite para você, você não está sendo convidado para uma religião, aonde você vai ter que deixar de fazer um monte de coisa, aonde você vai ter que se privar de um monte de coisa. As pessoas, às vezes, param de fazer essas coisas, porque Jesus é suficiente. Então elas não querem mais beber, elas não querem mais usar droga, elas não querem mais ir para balada, sabe por quê? Porque elas faziam isso para se sentirem felizes. E quando elas encontram Jesus, e quando elas são transformadas, a balada, a droga, a bebida, isso para elas já não faz mais sentido. Não é porque aonde você está te proíbe disso, daquilo ou daquilo outro, a decisão é sua. Então, quando o Senhor ele faz esse convite para você, Ele está único e exclusivo falando, ei, tá pesado? Deixa eu te ajudar. Às vezes a gente está andando com um trem pesado, carregando alguma coisa, sacola. Aí chega um irmão e fala assim, tá de carona, vem aqui, entra aqui. E você naquele sol com aquele monte de sacola. A provisão de Deus. Às vezes no serviço você está trabalhando um negócio pesado, chega alguém e fala assim aqui, deixa eu te ajudar a carregar isso aí, para você subir essa escada vai ficar mais fácil se for nós dois. É isso, irmãos, porque a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça que parece complicado demais a gente aceitar o convite de Cristo e falar assim, ei, toma conta da minha vida, me ajuda aqui a carregar. E a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça, que eu vou ter que deixar disso, eu vou ter que deixar daquilo, ser isso agora. Não, Cristo está simplesmente dizendo para você, venha e deixa eu te ajudar a carregar isso que está pesado. Como você pode negar uma ajuda dessa? Como você pode negar alguém que está querendo tirar algo que está pesado das suas costas? Como você pode dizer não para alguém? Não, pode deixar que eu carregue isso aqui sozinho. Como? E às vezes, irmãos, até mesmo aceitando o convite de Cristo, aceitando Ele tirar esse jugo, esse fardo, durante a caminhada, às vezes nós tomamos decisões, fazemos escolhas, que começa a pesar de novo, começa a doer de novo. Ei, volte para Deus, aquele mesmo que estendeu a mão dizendo que o jugo é suave, que o fardo é leve. Se você esqueceu disso, hoje Ele está aqui para te aliviar. E sabe, irmãos, quando a gente começa a fazer as coisas, quando a gente começa a andar segundo a nossa vontade, segundo o nosso propósito, eu falo, uma das primeiras coisas que a gente fica cansado é da igreja. E eu não estou falando isso dos outros, estou falando isso do geral, de todos os seres humanos. Mas por quê? É porque é aqui que você vai ouvir as palavras. É aqui que você vai conseguir depositar a sua ansiedade. É aqui que você vai conseguir ouvir que Deus está disposto a trocar esse fardo. Então, o primeiro lugar que o inimigo tenta te tirar é do lado dos seus irmãos. É do lado daquele que vai te dar uma palavra de conforto. É do lado daquele que vai te falar, ei, você está passando
passando por esse problema, eu vou te ajudar. Com Jesus, nós vamos orar, É daqui que Ele vai querer te tirar. É da presença que Ele vai querer te tirar. E aqui é o único lugar onde você vai conseguir se recarregar. Que você vai conseguir ouvir as palavras, que você vai conseguir poder trocar esse fardo que está pesado por um fardo mais leve. Defeito temos? Temos, e muito, pode escolher. Mas há uma coisa que queima no nosso coração: o poder ajudar, o poder falar, o poder levantar, o poder direcionar, o poder levar o alimento para a sua alma e para o seu coração. E nessa noite, irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé. Os meninos do louvor, vêm aqui, por favor. E eu quero te dizer que se por qualquer motivo, eu não sei qual, se está pesado, se está difícil, se você está passando por uma situação que parece que não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito. Só precisa você tomar uma única decisão. Sabe qual é essa decisão? Tira a direção do jugo da sua mão e deixa Deus tomar a direção da sua vida. Irmãos, tem situações que a gente precisa tomar a decisão. É melhor doer agora do que doer o resto da vida. É melhor doer hoje pela decisão que você vai tomar, do que você viver uma vida inteira de condenação e isso não te levar para onde Deus quer que você vá, que é para o céu. Porque o Senhor, Ele derramou a salvação pela minha vida, pela sua vida, por toda a humanidade. Mas a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. Aceitar a ajuda é uma decisão nossa. Ele não vai sair aí trocando fardo de ninguém. Ele não vai sair por aí enfiando a mão no fardo de ninguém. Mas se você for até Ele e falar: Jesus, eu quero a sua ajuda. Conduz a minha vida porque eu não saberei conduzir. Deixa Deus conduzir sua vida. Irmãos, teve um dia que eu falei assim, várias vezes eu falei, esse tempo para trás. Nossa, eu precisava de um dia inteiro para mim dormir. Queria entrar para dentro desse quarto, ficar aqui e dormir sem ninguém me chamar, e eu ficar dormindo até a hora que eu quiser. E algo me despertou. O Washington falou comigo assim: Carol, para de lero-lero. Se você tiver um dia inteiro para dormir, você vai começar a jogar água nesses vidros, você vai jogar água no chão, você vai tirar poeira. Para de falar que você quer um dia inteiro para dormir, porque se você tiver um dia inteiro para dormir, você não vai fazer isso. Irmãos, e é verdade. Mas o cansaço que eu estava sentindo não era físico. E às vezes a gente não tem o discernimento de entender. Às vezes a gente não tem o discernimento de entender que o cansaço que a gente está sentindo não é físico, é espiritual. Sabe quando você dorme, parece que você dormiu 10 minutos? Se isso está acontecendo com você, não é cansaço físico, é espiritual. E eu, irmãos, eu estava precisando, sabe? De Deus vir e trocar aquele fardo, aquele jugo que estava pesado. Porque tantas coisas foram imputadas por mim mesmo, de responsabilidades, achando que ia resolver tudo. Quando na verdade a única coisa que eu precisava falar: Deus, resolva as coisas conforme a sua vontade. E aí quando eu entendi isso, quando eu ouvi o alerta vindo do Washington falando: para de falar que você queria dormir, eu comecei a pensar, eu falei: Deus, realmente, eu não preciso de um dia inteiro para me dormir. O que eu estou sentindo não vai passar com horas de sono, mas o que eu estou sentindo vai passar se o Senhor arrancar
Então, irmãos, eu queria chamar você aqui à frente, você que está se sentindo cansado.